Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, graça e paz, que bênção estarmos juntos mais uma vez, iniciando o programa Café com Maná, o programa que vem do céu para derramar de Deus sobre a minha vida, a sua vida, o nosso coração. Que o Senhor abençoe você, sua casa, sua família. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por você estar aqui ligado, sintonizado na nossa programação. Deus abençoe você, Deus abençoe o Denis, que nos coloca e nos tira no ar. E um bom dia a todos de Floripa, São Paulo, aos irmãos amados que estão lá no Rio Grande do Sul. Continuamos nossas intercessões por vocês e a todos que nos ouvem via o YouTube, que nos assistem. Muito obrigado. E bom dia, meus amigos, Bispo Paulo, Bispo Robson e Bispo Hugo. Bom dia a todos, né? Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, Bispo Paulo, Bispo Hugo, Pastor Kennedy, Denis, né? Bom dia a todos. Bom dia para todos vocês, bom dia para o nosso pessoal aí, querido, valente aí de Porto Alegre também, né? Meu Deus, estamos em oração e acompanhando todas as coisas e fazendo o que é possível ao alcance das nossas mãos. Estamos juntos. Bom dia, Denis, bom dia, Bispo Hugo, Pastor Kennedy, Bispo Robson. Vamos em frente. Bom dia, Pastor Kennedy, Bispos Robson e querido Paulo Renato, bom dia, Denis, bom dia aos ouvintes queridos. Estamos orando pelo Rio Grande do Sul. Queremos ter um tempo de que essa situação do Rio Grande do Sul está levando, acho que o Brasil inteiro, né, a dobrar os joelhos, né, a clamar, buscar Deus. Eu acho que o quebrantamento é geral, né, gente? O quebrantamento tem vindo sobre todos nós e para a gente ouvir o céu, né? Para a gente perceber, Deus, o que está acontecendo, né? O que vem a ser isso que está acontecendo, né? Porque não é realmente, não está no padrão normal de enchentes, de situações. São Paulo viveu aqui, né, uma situação muito dura aqui no começo do ano passado, no litoral paulista, mas não dá nem para comparar, né? Não chega nem em 5%, 3% do que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul. Que Deus tenha graça e estenda a sua mão sobre o Rio Grande do Sul. Amém. Todos os dias orando pelo Rio Grande do Sul. Vamos lá, Bispão. Quando eu estou observando muito esses conflitos que nós estamos vendo na mídia, né? É impressionante como o Brasil está polarizado, né, gente? Como o Brasil está vivendo um momento muito duro, muito complicado. Porque, em vez do Brasil estar em unidade, orando, aí ficam levantando suspeitas se existe ou não existem voluntários lá no Rio Grande do Sul trabalhando, produzindo. E eu fico pensando, quem são esses voluntários exatamente? Quem são essas pessoas que estão lá dentro da água, arriscando, né? Porque, de certa maneira, aquelas águas são muito sujas, né? Então, eles correm risco de contrair enfermidades e nós sabemos que existem muitos tipos de enfermidade que assolam quando existem enchentes. E eu fico pensando, o que você acha, Paulo e Renato? Qual o perfil desses voluntários? Eles existem? São eles que estão fazendo a diferença mesmo? E há viés político nesses voluntários? Esquerda, direita? O que você acha? Eu estou vendo um povo trabalhando. Estou vendo muito pouco de um governo trabalhar. Estou vendo um povo. Eu acho que pessoas como nós aqui temos muita propriedade para dizer, porque nós temos um time nosso da igreja, da Sara Nossa Terra, que são pessoas que não têm ligação política nenhuma, são bispos, são pastores, são missionários, diáconos, obreiros, e nossa gente, nosso povo, não apenas do Rio Grande do Sul, daqueles que têm condição
estando lá, né? Mas também gente de todo o Brasil, nossa, que se deslocou. Ok, seu microfone está fazendo bastante barulho aí. Se deslocou até lá de forma voluntária, meio assim no sem eira nem beira mesmo, foi para servir. E foi montado um centro de distribuição nosso em Viamão, né? E estamos trabalhando ativamente muito forte, isso é voluntariado. O que a gente tem visto assim do governo? A gente tem visto do governo polícia, a gente tem visto do governo bombeiro, temos visto funcionários públicos, mas na questão fiscalizatória, fiscalizando para cá, fiscalizando para lá, né? De certa forma, às vezes até gerando um pouco de burocracia, que tem levantado muitas queixas, né? Muitas queixas. E teve a questão da ANTT, né, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, sobre multar caminhões que estavam levando donativos, ou por excesso de carga, ou por falta de nota fiscal. Como é que vai ter nota fiscal de uma roupa usada, né? Isso aí não existe. E isso aí criou uma celeuma até, né, na internet, e quando isso vazou por meio de veículos privados, né, da internet, aconteceu uma reação imediata, né, da ANTT veio a público dizendo que sim, houve multas, houve autuações, mas que todos os veículos foram liberados, aí depois vieram a público de novo, não, as multas vão ser canceladas, né, vão ser anuladas e etc e tal. E então tudo isso soa muito estranho, Bispo Hugo. Assim, por exemplo, aos meus ouvidos, né? Vou falar do meu crivo pessoal, tudo isso me soa muito estranho, porque a impressão que dá é que parece que tem gente querendo atrapalhar. E esses voluntários, até onde eu estou vendo, até onde eu sei, são cidadãos comuns que não estão assim fazendo manifestação política nenhuma. Então, dá-se a entender que existe, sim, uma questão enviesada aí, mas que está vindo mais por parte da institucionalidade do que por parte do próprio voluntariado. O voluntariado está só trabalhando e é isso. É o que eu tenho visto. O Robson, existiu uma reação, né? Dizendo que era fake news, o que estava acontecendo lá no Rio Grande do Sul. E a gente viu realmente essa polarização entre esquerda e direita. Você acha que cabe polarização política no meio de uma tragédia dessa? O que você acha, Robson? É triste, né? Mas cabe, infelizmente. Não só cabe, como está acontecendo, né? Isso aí é claro. Existe vamos dizer assim, né? Uma dificuldade por causa da polarização, uma indisposição, o que me parece. Pelo menos isso num primeiro momento. Acho que agora que a calamidade se tornou uma coisa tão grande, né? Um clamor tão grande da população, começa a ajustar e a diminuir a polaridade para atender a população. Mas, num primeiro momento, o que me deu a impressão é que a situação, né, ideológica e as diferenças políticas, né, criaram uma certa barreira, né, para poder ser rápido, urgente no socorro. A calamidade precisa de urgência, né, precisa de uma atitude rápida para poder socorrer aqueles que necessitam, né, e aí tem que cair todas as barreiras políticas, barreiras criadas, barreiras ideológicas, para poder chegar nas pessoas. Que a calamidade não respeita a esquerda e direita. As chuvas não perguntam, eu vou atingir a esquerda e não vou atingir a direita, ou vice-versa. O que está acontecendo ali atinge a todos. Então, se atinge a todos, tem que baixar as espadas, né, dessa polarização e socorrer quem precisa. Kennedy, você está vendo um interesse de pessoas querendo tirar vantagem dessa tragédia em benefício político? Você percebe isso nos movimentos, nas falas, nas pessoas sobrevoando, os influencers correndo lá para o Rio Grande do Sul? O que você tem achado? O pessoal tem tirado vantagem dessa tragédia? Será que existe isso? Existe, Bispo, existe sim.
usar a frase do teu irmão para mim numa conversa particular, muitos heróis, né? Muitos querendo se tornar heróis e se aproveitar desse momento para... Alguns ajudando realmente de coração, alguns fazendo realmente porque podem fazer e fazem mais do que a grande maioria, né? Mas outros para manter o alto índice de audiência. Falar aí no seu irmão, Denis, o Bispo João está tentando entrar aqui no programa. Libera aí para ele a entrada dele aqui, por favor. Então, existe isso sim, infelizmente. É a vaidade humana, né? Triste é você perceber que alguns se aproveitam da tragédia, estão se aproveitando da dor para se promoverem, se autopromoverem. Mas, por outro lado, a grande maioria ela está ali de coração, arriscando a sua vida, arriscando a sua saúde. Muitos que eu vejo, assim, eu acompanho, pelo menos assistindo, eu percebo que há um desejo no coração mesmo de ajudar, de estar ali junto. Então, é muito bonito ver essa mobilização no Brasil, essa unidade em torno do Rio Grande do Sul, motivado também por um descontentamento do governo, né? Há um descontentamento em relação ao governo, e isso provoca mais ainda, motiva mais ainda a ajuda das pessoas. João, bom dia. João, quando você está ouvindo já a gente falar, eu vi que você estava de castigo aí, esperando o Denis te liberar. Jeremias 17:10 diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. 1 Coríntios 13 diz que se eu posso dar minha vida inteira, posso dar meus bens, mas se não tiver amor, não tem valor nenhum. Esse pessoal que está ajudando, mas com essa intenção aí de se projetar, de tirar proveito, como é que fica diante de Deus isso? Já que, bom, as pessoas vão ser beneficiadas de qualquer forma. Mas e o cristianismo, né? Como é que o cristianismo vê uma boa ação com uma intenção outra? O que você acha disso? Cada um tem a recompensa. Jesus, né, diz que cada um tem a recompensa que buscou, né? Cada um tem a recompensa que busca. Se o cara quer atenção, ele já recebeu sua recompensa, né? Se ele quer prestígio, ele já recebeu sua recompensa. Porque ele vai ter prestígio, ele vai ser... Agora, se o cara quer ajudar, ele vai receber também a sua recompensa de Deus. Aí a recompensa vem de Deus. É muito interessante isso, né? Mas é muito difícil nós julgarmos isso. Não é só porque o cara é famoso que ele está necessariamente mal intencionado, né? Ou com a intenção apenas de aumentar o seu prestígio. Na verdade, nós não conhecemos o coração das pessoas, né? Deus é quem conhece, Deus é quem sabe com que intenção cada um está fazendo isso ou aquilo. O importante é que faça, né? Na verdade, para quem é beneficiado, isso importa pouco. Se o Neymar manda um helicóptero, bom, né? Bom para quem recebe esse benefício, e parabéns para o Neymar, né? Agora, se a intenção dele é boa ou ruim, isso é com Deus, né? Várias pessoas famosas estão aí ajudando, né? Aplausos para eles, né? Se eles a intenção deles deixa com Deus, né? Eu vejo assim, né? Eu acho muito boa aquela passagem, né? Jesus resolve essa questão, né? Cada um vai receber a recompensa que procura. Se o cara procura prestígio, tá aí a sua recompensa, ganhou, recebeu aplausos. Se o cara está ajudando de coração, Deus vai recompensar, né? Vai receber de Deus. É o que Jesus nos ensina no Sermão do Monte. Cada um recebe a recompensa que deseja. Eu vejo assim. Só que nós, assim, nós não devemos nem invalidar, né? Nem invalidar e nem ser ingênuo com isso, né? É óbvio que tem gente que quer se aproveitar disso para ganhar mais prestígio, né?
Mas quem é que sabe com que coração as pessoas estão fazendo as coisas? A rigor, nós não sabemos, né? Isso, inclusive, traz uma paz, né, de não entrar nesse jogo do julgamento, né, julgar a intenção. Ah, o cara está fazendo isso por causa daquilo. Confiar na justiça de Deus, né, confiar que se a pessoa está com boa intenção ou má intenção, não é problema nosso. É isso que eu entendi que você falou. E isso traz paz, né, porque a gente não entra no jogo da polarização, da acusação. Né? Ah, está fazendo isso porque quer isso, está fazendo isso porque quer aquilo. Isso não é problema nosso. Eu creio que essa é a posição correta do crente da igreja, não é mesmo? Para não entrar nesse jogo aí de condenação, de acusação, que acaba sendo uma armadilha para todos nós, porque eu creio que nós, em momento como esse, as pessoas estão olhando para ver que atitude a igreja terá, nós que somos líderes. É interessante, né? Porque Jesus ele aplica isso para todas as coisas e é assim de uma sabedoria. É de uma sabedoria, né? Porque resolve a questão, né? Se eu oro para chamar a atenção, já tive minha recompensa. Não vou receber nada de Deus, porque eu não estou buscando a recompensa de Deus. Se eu jejuo para receber atenção ou para ganhar prestígio espiritual, né? Na minha comunidade de fé, já ganhei o que eu quero. Eu não posso querer mais nada. Deus não vai me dar mais nada. Eu já recebi o que eu estou buscando, que é aparecer. Se eu faço as coisas para aparecer, eu não posso querer mais nada. Já recebi o que eu estou querendo. Agora, se eu faço de coração, e é interessante, isso um aspecto interessante nisso, é que como nós somos criaturas caídas, né, raramente nós vamos ter a intenção 100% pura. Nosso coração raramente faz algo com intenção 100% pura. Nosso coração ele é complicado, ele está sempre misturado. Então, eu não posso esperar uma intenção 100% pura para fazer as coisas, porque eu não vou fazer nada nunca. Né? Não vou orar, não vou convocar a igreja para orar, não vou jejuar, não vou dar esmola, não vou dar oferta, não vou... Ah, não, eu não vou fazer porque... Será que eu não estou fazendo para aparecer? Né? É melhor fazer, né? É melhor fazer com a intenção que você tem e procura ter a melhor intenção possível, mas não espere nunca você conseguir uma intenção 100% pura, né? Porque isso só Jesus alcançou, né? Essa intenção totalmente desinteressada, né? A gente sempre quer um pouco de prestígio, a gente quer sempre mostrar que a gente está bem na foto. Infelizmente, é a condição humana, é a nossa alma, né? Não deveria ser assim, né? Nós não devemos nunca nos entregar a isso, a essa vaidade, né, de querer aparecer. Nunca deveríamos nos entregar a isso. E sempre que nós percebermos isso no nosso coração, devemos dizer não, né? Mas não podemos esperar uma intenção 100% pura para fazer as coisas, porque nós nunca vamos conseguir isso, né? Então é melhor fazer. Então, pelo menos o pessoal está fazendo, né? Então, quem não está fazendo, que não critique, né? Mas que aplauda quem está fazendo. Boa, boa. Paulo, o Estado está, aparentemente, realmente eu não quero ficar julgando o Estado, mas o que eu quero observar a questão do todo, né? A população não esperou o Estado, né? A população, até mesmo os que estão ajudando, os voluntários, não houve uma espera pelo Estado para poder agir. Isso revela que a população, ela não é aqui no Brasil, pelo menos, não é uma população que está vinculado a essa dependência do Estado, como nós vemos um movimento que existe no mundo hoje de colocar a população mundial escrava ou submissa ou dependente, seria, acho que a palavra mais clara, do Estado. Nós precisamos do Estado para viver numa sociedade, o Estado precisa, ele é 100% necessário, vamos dizer assim, não há vida sem o Estado, é isso que eu quero dizer. O que você acha, Paulo? Eu acredito num Estado mínimo, né? O mínimo possível do mínimo para que possa se organizar a questão da vida social, mas não acredito num Estado intervencionista, um Estado mãe, um Estado monstro. Eu não acredito no Leviatã. Eu não creio no Estado como Leviatã, né? Aquele monstro engolidor.
a morosidade do Estado nessa situação aí ficou clara e evidente, né? Até sua falta de eficiência. Eu não acredito que o Estado não tenha estrutura, eu acredito que a gestão foi complicada. Ontem o Bispo João falou sobre a situação, né, dos meios de defesa aí para o caso da calamidade, que acabaram tendo uma falha, né? Isso já é constatado, e tudo isso é o Estado, né? Tudo isso é o Estado. Agora, vamos fazer a seguinte conta. Digamos que todas as pessoas que se deslocaram para servir, todos aqueles que se mobilizaram para fazer mais do que simplesmente tentar proteger seu próprio patrimônio e família, não tivessem, de fato, feito nada, literalmente nada, estivessem sentados ou em cima dos telhados ou flutuando em cima de alguma coisa, ou agarrado em algum galho, e tivesse ficado lá esperando o Estado comparecer e fazer todo o serviço de resgate. Lógico que a gente precisa entender também que foi uma calamidade numa proporção assim, sem tamanho, né? Então, fica claro e evidente que o Estado, por mais boa vontade que tivesse, acredito que faltou um pouco, mas por mais boa vontade que tivesse, também não daria conta. E é nessa hora que o voluntariado faz toda a diferença, né? Mas olha só, Paulo, é engraçado porque se só o Estado tivesse recursos, só o Estado tivesse lanchas, só o Estado tivesse como se defender, você imagina o caos que seria. Então, eu acho que a tragédia prova que tem que ter recurso na população. A população tem que ter dinheiro. Sim. A população tem que ter lancha, a população tem que ter bens, a população precisa não depender só do Estado. Senão, numa situação como nós estamos vendo que o Estado não deu conta. Então, para mim, prova o fracasso da tese de que todos os recursos têm que estar na mão do Estado e que só ele vai agir num momento como esse. Não dá. Está provado, não porque são incompetentes, como você falou, numa proporção dessa, que competência que abrange. Agora, quando a população tem recursos, ela pode agir. Imagina se não tivesse ninguém com jet ski, com lancha, as pessoas não tivessem dinheiro para estar doando agora 1 quilo a mais. Como é que ficaria isso, né? Isso é uma situação muito complicada. E o que a gente tem visto, só para complementar aqui comigo, a gente tem visto assim intenções e tentativas e até ações do Estado abraçar tudo para si agora. As doações vêm tudo para cá, que nós vamos ver como é que distribui isso, né? Essa fiscalização aí maluca, claro que não pode deixar virar bagunça para não morrer mais gente, mas ao mesmo tempo as pessoas que estão entrando na água, geralmente elas estão equipadas e tem não apenas o equipamento, mas a habilidade de operá-lo, até porque são donas do negócio, né? Então, enfim, o que a gente está vendo, assim, ao mesmo tempo que assusta pela sua proporção, não consigo imaginar, Bispo João, Bispo Jussara aí, ó, o Estado aí, que 80% aí debaixo d'água, é isso? Como é que é um negócio desse, meu Deus do céu? E ao mesmo tempo, a gente vê o mecanismo, parece que tentando segurar as ações, sabe? Isso é que está dando um nó na cabeça da gente, a gente fica pensando, meu Deus do céu, onde é que esse mundo vai parar, né? E não dá, eu não acredito no Estado, assim, mãe, que vai cuidar de tudo, ser dono de tudo, não acredito no Leviatã em essência, eu acredito no Estado mínimo, que dá condições para que o cidadão possa conduzir sua vida em paz e fazer gerar fontes de recurso, renda, inclusive nesses casos que possa cuidar um do outro. Bom dia, Bispo Jussara. Welcome, bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Todos aqui, os homens de Deus aí maravilhosos. E os nossos ouvintes, é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu que estou aqui, né, no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, estou aqui vivendo todo esse drama, né? Tem sido bem forte aqui, estar nessa situação. E com relação a esse assunto aí, né, a gente sente, né, essa necessidade, assim, de o Estado estar mais
atuante, né? Porque é uma tragédia, assim, a proporção muito, muito alta, né? No quesito de tragédia, assim, de ser algo muito sério, né? Não é algo pequeno, né? Então eu vejo assim, até admiro cada vez mais o povo gaúcho, né? Porque é um povo que se mobiliza muito e é um povo muito disposto, né? Muito trabalhador, né? E muito organizado, né? Então quando há uma necessidade, e como tem acontecido, eles se movimentam e se mobilizam e conseguem fazer muita coisa muito rapidamente, né? Um povo ágil, né? Que não tem preguiça, né? A gente vê essa disposição no gaúcho, né? Até, assim, no condomínio que a gente mora, eu estou, assim, bem chocada, assim, no bom sentido, de ver como rapidamente, eles se mobilizam e conseguem levantar doações, assim, um número muito alto de doações e já distribuem, sabe? Já vão resolvendo. É algo bem até bonito de se ver, né? No meio da tragédia, a gente vai ficando até feliz de ver assim como eles vão resolvendo rápido tudo, né? Mas a gente vê que a proporção, né, da coisa é muito grande, né? Então eu acho assim que nesses casos até a gente vê o povo chateado com o governo, né? Por tão pouca intervenção, né? Por tão pouca ajuda, né? Tão pequena ajuda, né? Porque é algo catastrófico, né? Não é assim. Se fosse algo menor, até a gente poderia, né, tolerar, né? Mas é algo assim que nunca se viu, né? Aqui, né? Eu acho que no Brasil não sei se aconteceu algo assim dessa magnitude, né? Então se espera uma ajuda maior, né? Então eu vejo assim, se fosse outro tipo de povo, talvez não houvesse salvação, né? Se não fosse um povo tão guerreiro assim, que eu vejo que o gaúcho é um povo guerreiro, né? Eles têm uma força, né? Que é louvável, assim, né? Não é um povo que se entrega, né? Porque é algo assim que a gente é inimaginável, assim, essa catástrofe. Você olha aquelas cenas de guerra, né? É como até o bispo Marcelo falou, né? Que ele já foi para a guerra, mas é como você ir para lugares de guerra e sem ter estrutura nenhuma, né? Está vivendo um ambiente de guerra, mas sem estrutura. Né? Tem até um pastor aqui que a gente sempre ajuda, e ele mandando vídeo falando, eu preciso ir salvar as pessoas, mas não tem colete, né? Quer dizer, não tem a estrutura mínima para você fazer o salvamento, né? Pessoas salvando vidas com prancha de surf, né? Colocando as pessoas em prancha de surf. Quer dizer, não tem um mínimo, né, de estrutura para salvamento, né? Então, as pessoas sem... Quando eu estou ouvindo a Jussara falar tudo isso, né, a gente percebe que confirma aquilo que nós estamos debatendo aqui. Acho que pela vez agora é o Robson, né, Robson? Tudo isso que nós estamos debatendo revela que o Estado realmente ele precisa estar presente, ele precisa agir, mas a própria situação está provando, está testificando que há sim um papel a ser cumprido pelo Estado, e há uma insegurança agora, existe não consegue devido à proporção da tragédia, mas graças a Deus a população brasileira tem recursos. Tem gente que mandou caminhão para lá, tem gente que mandou helicóptero, quer dizer, tem gente poderosa no Brasil que está podendo ajudar. Então, eu creio que isso é positivo, eu acho que aí revela que a sociedade dessa forma, ela funciona melhor, porque a sociedade tem que estar preparada para qualquer situação. E nós estamos vendo essa tragédia agora. O que você acha, Robson? Primeiro, bom dia, né, Bispa Jussara? Bem-vinda. Bom dia. Eu vejo diferente um pouquinho
de vocês. Porque, assim, nós temos 3 instâncias de poder, que é municipal, estadual, federal. Municipal está ali junto do povo. Então, eu fico imaginando que os lugares de defesa civil, deve estar todo mundo atuando, deve ter entrado primeiro do que os voluntários, vamos colocar assim, só que sem estrutura. Normalmente, os municípios não têm estrutura e não estão preparados para uma tragédia desse tamanho, de forma nenhuma. Ninguém pode dizer que está preparado para isso, né? Então, eu penso que quem atuou primeiro foram os municípios, com seus agentes de defesa civil, seus agentes da guarda municipal, deve ter tido um trabalho nesse sentido e deve estar sobrecarregado e deve estar trabalhando até agora, junto dos voluntários. Só que, assim, como o negócio é gigante, falta, talvez, assim, organização, tem que ter alguém para coordenar, é muito trabalhoso isso. E aí foi entrando os voluntários, graças a Deus por isso, porque foi somando as fileiras e foi socorrendo a população. Depois entra o Estado. Eu acho que o Estado tem que entrar forte também. E eu não sei, né? Aí quem pode dizer sobre o Estado é os próprios gaúchos, né? Qual foi a atuação específica do Estado? E depois vem o federal, né? O federal agora parece que vai ter uma intervenção federal, né? No estado todo do Rio Grande do Sul, né? Eu penso que o federal tem o maior poder para isso, né? Porque pode mobilizar o exército, né? De todas as, vamos dizer assim, todos os batalhões em todos os lugares pode ser mobilizado para isso, né? E deveria, né? Na verdade, né? Pensar como se fosse uma guerra mesmo, né? E levar tudo que é possível para poder chegar e somar e fazer o trabalho. Agora, eu vejo a necessidade do governo, né? Como é importante que o governo atue. Essa é a questão. É importante. Nesse caso, tá? Eu sei que a gente tem aqui uma mentalidade mais liberal, né? Quando a gente pensa em governo, não. Que o governo não seja tão intervencionista. Em certas questões, eu concordo, não deve mesmo. Mas num caso desse, de uma calamidade pública, quase uma situação de guerra, o governo tem que estar presente, fortemente presente, né? E nós precisamos de um governo presente. Nós precisamos de um governo presente, né? Eu vejo assim. Kennedy, o que você acha, Kennedy, de tudo isso que você está ouvindo? Existe o que nós estamos observando ali no Rio Grande do Sul, chama a nossa atenção a atitude do Brasil inteiro. Eu vejo o Brasil inteiro mobilizado hoje para ajudar o Rio Grande do Sul. Não é só o povo do Sul, né? Mas é o Brasil inteiro. É impressionante, né? O Brasil inteiro se levantando. Eu passo pelas igrejas aqui em São Paulo e eu vejo montanhas de doações. É impressionante. Eu passei agora numa igreja Brasil para Cristo, passei antes de ontem, devia ter mais ou menos 4 metros de altura de mantimento. Assim, gigante, era uma montanha de mantimento de doações. Dê a tua opinião aí, Kennedy. Bom dia, Bispa Jussara, bem-vinda. Que bom que você está aqui conosco. Precisamos de um olhar feminino aqui de vez em quando nas opiniões, né? É muito importante isso, porque você está aí vendo com os olhos de mãe, né? Sentindo a dor das mães. Então, é muito bom ter esse olhar, ter essa opinião aqui conosco, viu? Realmente, né, a gente fica, assim, com aquele sentimento de sempre querer fazer mais e com a impotência de não conseguir fazer, né? E eu creio que todo brasileiro hoje olha para o Rio Grande do Sul, chora, sente, sofre, né? Todo brasileiro hoje pensa no Rio Grande do Sul, é a notícia, é a principal notícia do dia e da noite, vai ser assim por muito tempo. Eu só queria voltar um pouquinho ali atrás num versículo, né, que está em Filipenses 1, 18 e 19, fala assim, mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos, por motivos verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que serei liberto por causa das orações de vocês e da provisão do Espírito de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escrevendo uma carta para a igreja de
de Filipenses, né? Nessa hora, importante é a ajuda, independente de quem ela chegue, né? Ela está vindo. Então, assim como a pregação do Evangelho. Que chegue, né? Agora, nós vemos, é impressionante realmente esse movimento, você falou, das igrejas, e não só das igrejas, não apenas da igreja também, mas de toda a sociedade, né? De todos os ramos da sociedade. E é isso que é bonito, é lindo ver essa parte, né? Como a gente consegue ver uma beleza dentro de um caos, né? A gente vê o ser humano ainda com uma ponta, né? Com um espaço ainda para ser generoso com o próximo. E lógico que a igreja ela se destaca para nós, porque nós fazemos parte, estamos dentro e vemos isso acontecer. Mas hoje, qualquer mercado, loja, farmácia, que a gente vá, todos estão recolhendo para enviar para o Rio Grande do Sul, todos. Né? Padarias, lojas, comércio, qualquer comércio hoje, tem lá uma cesta de doação para ser enviado para o Rio Grande do Sul, para Florianópolis ontem, e semana passada indo também para Balneário Camboriú. Eu estava vendo assim, ó, uma fila enorme de caminhões, todos em direção ao Rio Grande do Sul, sabe? A gente vendo aqueles, assim, centenas de caminhões. A minha filha foi tentar contar, ela desistiu quando ela chegou no número 500, ela falou, meu Deus, quanto caminhão, assim, passando. E a gente dizendo, filha, tudo para ajudar, é tudo o Rio Grande do Sul. É muito bonito você ver essa mobilização. Agora, realmente, eu creio que o Estado pode fazer mais. Eu creio, dá para perceber que pode fazer mais. Eu fui sargento do Exército, o Exército tinha que estar lá em peso, sabe? O Exército tem que estar na segurança, né? Porque não tem como ter policial para guardar, é muito pouco o número de policial. Tem lugares que tem mais bandido que polícia, tem lugares que tem mais armas nas mãos dos marginais do que na mão da polícia. Então, a segurança é uma coisa muito séria. Então, a segurança traz um sentimento de proteção e de paz. Então, eu acho que para reconstruir o Rio Grande do Sul vai demandar uma força muito grande, uma mobilização muito grande. Ontem, a ex-presidente Dilma, né, ela hoje é presidente do Banco dos BRICS, né, ela disse que vão liberar um empréstimo, né, para o Brasil, acho que é algo em torno de 5 bilhões, eu não lembro bem o valor. Né. Eu fiquei feliz por isso, né, mas eu vi críticas, porque, segundo alguns, olha só, ela está se aproveitando do momento ali no discurso dela. Alguém achou que aquele discurso tinha uma conotação política. E aí, quando eu vi, eu falei, gente, daí? Agora não tem esquerda e não tem direita. Agora é para salvar todo mundo. Você não vai escolher quem vai salvar, você não vai escolher se o arroz vem da esquerda ou vem da direita, ou do centro, ou do norte, ou do sul. Se alguém fala alguma... Agora, o povo está passando fome, tem gente que está dentro de casa e não sai das casas, a gente vê na televisão, né, pessoas em casas com medo de as suas casas serem assaltadas, então elas estão lá ali passando necessidade, né? É muito difícil. A minha esposa estava conversando, acho que a bispa Jussara também deve ter esse sentimento, né? As mulheres têm mais essa coisa, falam assim, nossa, como é que ela vai deixar a casa dela? Ela conseguiu tudo com muito... Tem pessoas que não conseguem sair, ficam presas na emoção, na possibilidade de perder. Então, nessa hora, gente, venha de quem vier, né? O importante agora é salvar e depois começar a reconstruir. E a reconstrução, o tijolo pode ser da esquerda ou da direita, mas é um tijolo. Agora é hora de olhar para a necessidade. Né? Temos que parar ali agora. Há um aproveitamento político, né? Não tão grande ainda, mas eu vejo que há de ambos os lados, tá, gente? De ambos os lados, tanto da direita quanto da esquerda, sim, infelizmente, há esse lado
como foi na pandemia, a esquerda se aproveitou da pandemia, a direita também não soube se aproveitar, e aí agora quem é esquerda está sofrendo, quem é direita está combatendo, mas não é hora disso. Nós não fazemos isso, a hora agora de aceitar toda ajuda é bem-vindo, todo arroz, todo feijão, toda água. Né? Agora não tem mais Grêmio, não tem Inter lá, não tem mais separação, não tem Vermelho, não tem Maragato, não tem Chimango. O que tem agora lá são vidas, e o que importa é salvar as vidas são mais importantes do que qualquer bandeira. Depois, lógico, né, a urna vai punir. A urna vai punir, com certeza, mas agora o importante agora é salvar, é ajudar, a estender a mão. Né? Agora, os bispos João e Jussara, só terminando, eles poderiam sair de lá. Né? Eu pensei, eles poderiam sair de lá, eles estão lá. Tem gente que está lá como eles, acompanhando, sofrendo, tão perto. Então, eles poderiam sair, muitos saíram. Eu conheço muitas pessoas que, nesse momento, saíram. Né? Porque podem sair, também não estou condenando isso. Mas alguns ficam para apoiar, um abraço, um apoio, uma palavra agora é muito importante, entendeu? Então, parabéns aos meus irmãos que estão aí, a vocês que estão aí no furacão, vendo tudo, acompanhando, sofrendo. Fico imaginando o estresse emocional que eles estão passando, que as pessoas estão vivendo lá. O que eu percebo também é um sentimento de patriotismo, né? O Brasil, o brasileiro, né? Porque eu creio que o Brasil sentiu-se ferido. E só foi o Rio Grande do Sul que está sofrendo. Né? Mas o Brasil inteiro se sentiu atingido. É realmente uma coisa muito interessante, né? Isso gerou, acho que, uma unidade, fortaleceu a unidade brasileira. Eu creio que isso é muito positivo também, né? Trouxe o sentimento de patriotismo. Poxa, se o meu irmão lá no Sul está sofrendo, eu estou sofrendo com ele. Eu estou em São Paulo, estou seguro. Hoje começou a chover só ontem aqui em São Paulo, depois de muitos dias sem chover. Uma chuvinha tranquila, sem nenhum problema. A gente logo pensa nos nossos irmãos, né, que estão lá sofrendo. Então, eu creio que isso foi muito positivo, né? E aí, João, eu quero mudar aqui um pouco a toada da coisa. Quando eu estou observando tudo isso, eu creio, João, que nós vemos um conflito, né? A mídia tradicional tentando informar, mas sendo descredibilizada, meu Deus, não estão acreditando nela, faltou aqui completar a palavra. Descredibilizada. É isso aí, essa palavra difícil aí de falar. Por que isso, hein, João? O que está acontecendo com a mídia tradicional? Os grandes jornais, nós que éramos muito leitores, né, dos grandes jornais brasileiros, acreditávamos nos editoriais. Hoje a gente lê qualquer coisa, ouve qualquer coisa, já fica meio desconfiado, né? Existe é fato isso? Existe isso hoje no Brasil? Até mesmo diante de uma tragédia como essa? O que você pensa sobre isso? Eu queria antes chamar a atenção para uma situação muito interessante no comportamento das pessoas, né? Que as pessoas funcionam em alguns aspectos da vida assim como cristãos, né? Ainda que elas não sejam cristãs, né? Porque esse sentimento de solidariedade, se nós pararmos para pensar, essa empatia, né, de você tomar a dor do outro e tentar ajudar, tentar oferecer auxílio, tem muito a ver com o cristianismo, né? Com o espírito de misericórdia, né? Que é algo que Jesus trouxe para a cultura. Isso não existia, né? Se uma sociedade era alvejada por uma tragédia, recebia uma ajuda aqui e ali, mas não havia esse movimento poderoso de misericórdia em direção de um povo que sofre, né? Você observa ali, por exemplo, quando vê a tomada da Babilônia, ninguém se importa com Israel, né? Com Jerusalém, que sofreu uma super calamidade totalmente destruída, né? Ninguém mandava ajuda, ninguém mandava auxílio para ninguém, né? E isso é uma conquista do cristianismo, essa coisa de eu deixar o meu conforto para sair e ajudar uma sociedade sofrida, né? É interessante perceber isso, e as pessoas, elas às vezes não percebem, né, que elas ainda carregam muitas coisas
cristãs no coração, embora elas já tenham deixado de ser cristãs. E também nessa massa de solidariedade, nessa massa de voluntários, né, um grande número de cristãos também, né? A igreja, várias igrejas, a Igreja Católica, muitas igrejas evangélicas, o trabalho da Universal é impressionante nesse aspecto. A tão criticada Universal do Reino de Deus está fazendo um trabalho amplo, né, de apoio, eu costumo dizer assim, cadê os ateus nas tragédias? Não sei quantos ateus nós temos aqui nas tragédias, né? Mas você vê, você estava falando do perfil do voluntário, né? O perfil do voluntário, normalmente, ele é religioso. Ele pode ser de esquerda, ele pode ser de direita, mas normalmente ele tem uma convicção religiosa muito forte. São poucos os ateus, os céticos, né, que vêm dar a sua vida aqui, arriscar a sua vida, não que não existam, né? Mas proporcionalmente são... Infelizmente, nós não temos, né, essa estatística, nós não temos esse número hoje, né, aqui no Rio Grande do Sul. E muitas igrejas servindo de abrigo também, né? Várias igrejas evangélicas, católicas também, mas tem muitas igrejas servindo de abrigo. O templo, né? 150 desabrigados, outras com mais, né? Que estão ali abrigando, dando comida, banho, e a população ajudando. Não só os evangélicos, todos ajudando os desabrigados. Então, até acho que é uma forma de serem reconhecidos, né, os evangélicos como os que também apoiam em todas as situações, né, não só os cristãos, né, mas a todos, a comunidade toda. E você vê na lista de centros de recepção, de doação, muitas igrejas abertas para receber doação, né? Então, é bonito ver isso e perceber, né, esse espírito, né, porque o espírito do cristianismo não está só na parte da devoção, do culto, né, da adoração, daquela coisa mais religiosa, né? Mas nessa ação, nós vemos no espírito ainda das pessoas muito do cristianismo, sem elas perceberem, né? Sem elas perceberem que elas estão se movimentando de uma forma cristã, né? Que esse espírito, essa atitude é uma herança cultural da igreja, né? É uma herança cultural da figura de Jesus, né? O nosso César, né? Eu gosto de dizer que Jesus é o nosso César, né? O nosso rei, né? O nosso modelo, né? A figura que projeta, aquela figura ali projeta esse espírito, né? Para o comportamento das pessoas. Agora, com relação à mídia, assim, eu sou um pouco menos desconfiado do que vocês da mídia tradicional, né? Eu acho que a mídia tradicional, obviamente, tem problemas, né? Como eu já falei aqui daquela questão do New York Times, o Globo, eles são progressistas, né? Se você souber fazer uma seleção, a mídia tradicional ainda é muito útil, né? Ela é muito confiável porque tem um sistema de checagem. Por exemplo, eu tenho lido a Zero Hora, né, o jornal, como eu posso acessar, eu tenho a assinatura do jornal, né, como eu posso acessar o jornal em si, eu leio o jornal, o jornal que sai impresso, você pode ler ele digitalmente. Eu gosto de ler porque eles trazem muitas informações importantes, né. Eu ainda acho que a mídia, eu não tenho essa desconfiança radical da mídia tradicional de jeito nenhum. Agora, é claro, você tem que ter a reserva, porque eles são progressistas, têm uma influência progressista muito grande, eles têm uma reserva muito grande com o pensamento conservador, né? Mas eles procuram, eu não acho que é aquela coisa conspiratória, planejada. Tem muita gente boa na imprensa, gente. Aqui na imprensa gaúcha tem muita gente boa, né? A Rádio Gaúcha é uma rádio bastante aberta, né? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, nós temos a vantagem de ter uma boa imprensa. O Correio do Povo, que é um jornal, que inclusive a Record é a dona do jornal, né? É um jornal que eu leio também, né? E é um jornal super tradicional aqui, não tão tradicional, não tem tanto alcance quanto a Zero Hora, né?
Mas eu não penso assim. Eu acho que talvez por estar no Rio Grande do Sul e ter aqui uma imprensa um pouco mais independente que a Folha de São Paulo, por exemplo, que é um jornal progressista demais, né? Que eu também leio porque tem muita coisa interessante. Mas eu acho que se você conseguir fazer essa reserva, não dá para ter essa visão excessivamente desconfiada da imprensa tradicional. Eu acho que a Zero Hora e a Gaúcha, apesar do progressismo de boa parte, né, dos jornalistas ali, é uma boa fonte de informação aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nosso tempo está acabando aqui na rádio, né? Paulo Renato, ajuda a gente aí com o pessoal do YouTube nesse momento final aí. Muito bem. Bastante participações hoje aqui, né? A Sinara Magueta, Barbearia Dom Rafael. Sinara é nossa discípula aqui, firme e frequente, né? Acho que ela é nossa... Um abraço para a Sinara, para o Júlio, né? Acho que ela é a nossa ouvinte mais fiel que nós temos, uma das mais fiéis. Está o Omar Nasser também, a Regina Silva participou bastante, Carla Gasparotto está aqui, a Maria Rodrigues também participando bastante aqui, Selma Cadota, deixa eu ver quem mais aqui, Regina Silva... Muitos comentários, hein? Muitos comentários, muito bons. Muito comentário. Eu até tenho uns aqui que seria muito legal de ler. A gente lê nos acréscimos, de repente, aqui do YouTube, né? Estamos fechando o tempo da rádio já. Reginaldo de Assis, Maria Josefa, o Clécio está sempre presente aí, né? A Meire Emiliano, lá de Cianorte, abraço para todo mundo. Gabriel Varela. Então é isso aí, o pessoal todo participando aí, fora aqueles que estão aí ao vivo conosco, né? Muito bom, né, a gente poder debater esses assuntos, né? Por exemplo, essa parte da mídia, eu tenho certeza que o Kennedy discorda radicalmente. Se o Kennedy pudesse falar, ele ia falar muito diferente do que o João. O João é o nosso moderador, viu, Jussara? Ele é o cara da moderação, do equilíbrio. Ele é o cara que acredita, aqui ninguém acredita. Eu disse que o João é da turma do deixa disso. A velhinha de Taubaté, não. Esse assunto, tenho certeza que ia pegar fogo aqui, né, nos nossos debates aqui. Isso aí faz isso aí. Gente, Deus abençoe. O pessoal da rádio, a gente vai sair, que Deus abençoe. Amanhã estaremos de novo aqui, né? Fique um grande abraço aí. Amém. Eu ia dizer o seguinte, eu não entendo como o João entende assim, eu não entendo como ele entende. Como ele entende. A bispa deve saber como é que ele entende o que ele entende. Mas eu acho que, como o João ele se atém ao jornalismo da imprensa, que é escrita e tal, mas o jornalismo que afeta a população é a classe média alta, é a alta que lê jornal hoje, né? A gurizada não lê jornal. A gurizada não ouve rádio nem lê jornal, eles só vê em YouTube, Instagram, TikTok, né? O que a gurizada se informa. Eles não, agora, jornal escrito nem existe para eles, né? Isso aí vai acabar diluindo, né, no tempo. Agora, a televisão, aí sim já é outra história, né? Esse conflito que teve de choque de informações da Globo com a SBT, né? Não, com a Record, né? O SBT, foi SBT, SBT. né? SBT. É isso aí. A Globo está sendo a Globo é muito visada por isso, né? Gente, acabou o nosso tempo, né? Um grande abraço. A Globo, tudo bem. Acho que já encerrou lá na rádio. Na rádio, acho que já encerramos. Nós estamos nos acréscimos do YouTube aqui. Eu queria comentar uma situação dessa da TV. A Globo é só para ver jornal Globo Esporte, só. E jogo. Notícias internacionais, né? Nem vi essas reportagens do William Bonner que deu problema e que atacaram ele, né? Eu, na verdade, nem vi, cara. Na verdade, assim, nem atacaram, né? Só falaram as verdades. Eu vejo muito pouco jornal na televisão, né? Eu gosto muito de ler notícia. Né? Mas realmente, né, as pessoas se informam mais pela TV, né? O Bonner foi quase que linchado aí no Rio Grande do Sul. Quase que linchado.
Aonde você vê um repórter da Globo, tem sempre alguém por trás falando lixo, lixo, lixo. Isso parece um monte de... Entendeu? Ficou essa marca. O que... o microfone da Globo é alguém, se você fizer um microfone, colocar o desenho da Globo e colocar para fora do carro, tinha. Não, porque a Globo tem um viés, né, uma tendência de distorcer, né, a opinião para um lado, né? Por isso que o outro lado acaba se ofendendo, né? Porque percebe esse viés muito forte. A gente vê isso na Globo News, cara. É uma coisa exagerada, né? Esses dias atrás, a Globo andou dando uns tapinhas com luva de pelica, né, no governo Lula. Mas como eu havia dito aqui, levantei a tese na ocasião, falei assim, calma que isso aí já vai parar e o amor já vai voltar. Então começaram os elogios de novo, aí enviaram o William Bonner lá para baixo, claro que ele ficou nas regiões mais altas da cidade, aproveitava uma poça d'água ou outra por ali para fazer um vídeo, o povo não deu paz para ele. Agora, numa matéria que eu tive vendo da Rede Globo, estava num local onde a TV estava ligada e passando a matéria, né? E o que aconteceu foi que, de repente, o Bonner narrava com aquele entusiasmo dele, assim, sabe? Que ele, na verdade, mais do que apresenta o jornalismo, ele tem um personagem, né? Ele interpreta o personagem dele, ele fecha a cara assim, né? Aquela voz, e aí ele começa a falar, aí ele apontou um jet ski da polícia, gente. O jet ski da polícia pilotando de forma tática, tá? O piloto de forma tática, assim, uma pilotagem agressiva. Na garupa do jet ski, outro policial com uma metralhadora em punho, em posição de alerta para disparo. E o jet ski faz manobras assim, e ele põe a câmera no jet ski. Olha o que esse cara me fala. Veja, a polícia também envolvida nos resgates. Gente, pelo amor de Deus, ela não estava envolvida no resgate, ela estava em tiroteio com bandido. Porque a bandidagem está comendo solta, mas ele não quis dar a informação verdadeira, por que a polícia estava ali. Ele quis, de alguma forma, mostrar que o aparelho institucional estava envolvido na causa virtuosa. Sim, estavam fazendo o trabalho deles, mas qual que é a dificuldade de falar que está tendo um problema com criminalidade, está difícil de conter isso aí também, em plena situação. Ele tinha que mostrar que o Estado, olha como o Estado é bonzinho, eficiente, está resgatando vidas. Não estava resgatando vidas. O cara estava com metralhadora em punho, eu fui militar, eu sei, a pilotagem era tática, a forma como ele segurava a metralhadora era uma forma preventiva para, se necessitar, revidar. Então, por que isso, né? Fica subestimando a intelectualidade do telespectador. Aí, o cara vai fazer uma reportagem e o povo não dá paz para ele, vai falar que a turma é hater. Pelo amor de Deus, o Brasil acordou, já era. Rede Globo é um tabloide institucional federal. Ponto final. Acabou o RIP, Rede Globo. Gente, acabou o nosso tempo, né? 1 hora de programa. É isso aí. Deus abençoe vocês. Amanhã, quem é o responsável Amanhã é o Paulo. Você, Paulo Renato. Maravilha, então. É o BPR amanhã. Um abraço, pessoal do YouTube aí, que Deus abençoe. Um abraço. Amanhã estaremos. Obrigado. Obrigado a participação. Compartilha aí. Pessoal, divulguem aí, divulgue o nosso canal, façam, espalhem, entendeu? Para a galera todinha, para as igrejas, para os irmãos, amém? Grande abraço, tchau. Grande abraço, pessoal do YouTube aí, fica na paz. Tchau, gente, um grande abraço. Um abraço. Fica na paz. Fechou. Vem cá, João.